Então vamos lá, agora vamos. Semana passada foi meio introdução ao assunto. Então agora vamos para Agadá mesmo. A gente falou bastante da importância da noite do Seder. E agora vamos tentar se preparar para o Seder, começando com os Simanim. Por que chama Seder de Pesach? Interessante que a festa de Pesach deveria chamar a falta de Seder de Pesach. Hashem virou o mundo do avesso, Hashem fez as 10 pragas, colocou água junto com fogo. Quer dizer, deveria ser a falta de Seder que teve em Pesach. Então isso é para ensinar para a gente que esse é o Seder do povo judeu. O Seder do povo judeu é viver dessa maneira, completamente fora da natureza, acima de todas as forças. Então, esse é o normal do povo judeu. E Pesach tem que saber que é a festa da Emuná. Então, se a gente vai ver os 15 passos do nosso Seder de Pesach, eles são paralelos aos 15 Shir Malot de David Ameller, o Cântico dos Degraus, que são paralelos aos 15 degraus que tinha lá no Beit HaMikdash, entre o lugar onde ficava o povão e o lugar onde ficava o Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. Significa que na noite do Seder de Pesach, a gente vai subindo degrau por degrau até chegar nos níveis mais elevados de espiritualidade e de conexão com a Hashem. Então, até a gente prestando atenção, tem alguns detalhes que ensinam Emuná para a gente aqui, mesmo no Simanim, nesses 15 passos, né, que a gente tem no Seder de Pesach, já ensina para a gente bastante sobre Emuná. Por exemplo, tem uma história famosa de 2 pobres que estavam uma semana antes de Pesach, já um deles já um tempão que não consegue nenhuma comida, né, está desesperado, não tem um prato de comida, e ele vira para o amigo e falou, o que a gente faz? E o amigo falou, olha, fica tranquilo, semana que vem está chegando o Pesach, a gente vai tirar a barriga da miséria. Pode ficar tranquilo, vai se virando aí nos próximos dias, mas em Pesach, não, mas onde a gente vai comer, não se preocupa, a gente vai na sinagoga, vai ter briga na sinagoga, quem vai convidar a gente? E tá bom. Então o mendigo se virou lá naquela semana, chegou Pesach, ele foi lá para a sinagoga e, milagre, realmente teve uma briga na sinagoga. Não, ele vai na minha casa, tem uma grande mitzvah, em todos os Hagim, obviamente, Shabbat, mas especialmente em Pesach, de abrir a casa para convidados, para receber pessoas, tanto que a gente vai começar o nosso Seder com Al-Ahmaniá, quem quiser que venha e coma, para mostrar um pouco da generosidade que a gente se preparou, e também, obviamente, não só na hora do Seder, tem uma grande mitzvah de Kimcha de Pischa, de ajudar todo mundo que não tem condições a poder fazer um Seder de Pesach decente, e tem muitas instituições, Baruch Hashem, que cuidam dos necessitados nessa época do ano. Então, chega lá, uma briga na sinagoga, vai um para cada casa, os mendigos lá se separam. Então, o mendigo está sentindo aquele cheiro de comida deliciosa e começa o Seder de Pesach, trazem para ele um copo de vinho em jejum total. E ele, coitado, tem que tomar aquele copo de vinho, mas tá bom, Baruch Hashem, certeza que agora vem a comida. E aí se levantam para lavar a mão e eles sentam na mesa, dão um pedacinho de batata para ele mergulhar na água salgada. Ele fala, vai ver que é um aperitivo, né? Agora sim vem a comida e começam a contar toda a Serra do Egito e a barriga dele roncando e passa meia hora, passa 1 hora, 2 horas e nada de servir a comida. Falou, acho que meu amigo estava me zoando, só pode ser. Pegadinha, não pode ser. Eu estou aqui há 2 horas, não serviram nada, serviram uma batatinha. E aí serve aquela bolacha grandona que ele tem que comer reclinado em 3 minutos. E ele fala, não, eles estão brincando comigo. De repente servem para ele um pouco de alface com um tempero rosa em cima, que é a raiz forte. Então ele come aquilo, começa a queimar todo o estômago. O cara sai de lá amaldiçoando todo mundo. Chega no dia seguinte, ele encontra aquele outro mendigo, quase bate no outro mendigo, né? Falou, não, o que foi? Como que foi? Você falou que eu ia comer que nem um rei, me deram um pedacinho de batata, um negócio que me queimou até a Neshama. Aonde estava? Eu falei, não, o que você fez depois disso? Eu falei, não, fui embora.
Ou se você tivesse esperado um pouquinho mais, iam te servir a janta. Estava no final. Então, quer dizer, até no Seder, assim, no Simanim do Seder de Pesach, a gente vê um pouco de emuná. Calma, espera mais um pouquinho, que está chegando a Seudá. Então, assim são os passos. Vamos passar rapidamente, depois a gente vai explicando um pouquinho melhor. Primeiro, o Kadesh. A gente vai fazer o Kiddush, né, como em todos os Hagim. E o Kadesh aqui, a única diferença é que cada um também vai tomar o seu copo de vinho. Os homens vão tomar reclinado para lembrar da liberdade, e esse vai ser um dos Arba Kosot. A gente tem mitzvah de tomar 4 copos na noite do Seder de Pesach, para lembrar eu não sei o costume Ashkenazim e Faradim. Os Ashkenazim não reclinam, os Faradim reclinam. Então, as mulheres Faradiot estão aqui, tem aqui o time dos Faradim que vieram hoje pessoalmente para me puxar a orelha qualquer desvio aqui entre os costumes. As mulheres Ashkenaziot não reclinam, as mulheres Faradiot, elas reclinam aqui para tomar. Costumes diferentes. Então, a gente vai tomar os 4 copos. Por que são 4 copos? Eles são distribuídos pelo Seder de Pesach. Primeiro, são 4 linguagens da Torá. Eu vou ler muito rápido o versículo da Torá. Ele fala o seguinte: Lachen emor lebnei Israel, ani Hashem. Então, diga para o povo judeu, eu sou Hashem, vehotzei etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Eu tirei vocês de todo o jugo, de toda a pressão, aquele trabalho escravo que vocês tinham em Mitzrayim. Veitzalti etchem mi avodatam. E eu salvei vocês daquele trabalho pesado. Vegaalti etchem bezroa netuya u bishfatim gdolim. E eu redimi vocês com o braço estendido e com muitas maravilhas, quer dizer, todos os milagres que aconteceram. Velakarti etchem li leam. E eu peguei vocês para mim como um povo. Ve'aiti lachem leelokim. E eu fui para vocês um Deus. Ve'yadatem ki ani Hashem Elokechem. Amotzi etchem mitachat sivlot Mitzrayim, e que vocês saibam que eu sou Hashem, quer dizer, isso para todas as futuras gerações, saibam que eu sou Hashem, que tirei vocês de toda a pressão, de todo o sofrimento lá no Egito. Ve'eveiti etchem el haaretz asher nasati et yadai latetotá leAvraham, leItzhak, u leYakov. Eu trouxe vocês para a terra que eu já tinha prometido que eu ia dar para Abraham, para Yitzhak e para Yaakov. Venatati otalachem morashá ani Hashem. Eu estou dando essa terra para vocês como herança. Eu sou Hashem. Esse é alguns psukim da Torá. Tem 4 linguagens nesses psukim aqui, nesses versículos, que são linguagens de liberdade. Tem Otseti, eu tirei vocês. Itzalti de Atzalá, eu salvei vocês. Gaalti, eu redimi vocês. E Lakarti, eu tirei vocês para que vocês sejam o meu povo. Então, essas 4 linguagens de salvação, de Geulá, de redenção do povo judeu, a gente vai lembrar dessas 4 linguagens tomando os Arba Kosot. O ideal é que seja com vinho tinto, os 4 copos com vinho. Obviamente que nem todo mundo consegue tomar 4 copos de vinho. A primeira vez que eu fui passar um ceder, eu lembro até hoje, que eu falei, certeza que eu vou tomar 4 copos de vinho. No segundo, me atacou o estômago, eu passei o resto do ceder inteiro com uma gastrite terrível, que eu não conseguia aproveitar mais nada. Então, a gente tem que ser raham. Cada um tem que saber o quanto ele aguenta, pode misturar também com suco de uva, e quem não aguenta nem misturado, pode tomar só com o suco de uva. Puder pelo menos pingar um pouquinho de vinho, pelo menos para dar o gosto, mas, em geral, o primeiro copo é o mais difícil, porque é em jejum completo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer fazer as rigorosidades todas e depois passar o resto do ceder com gastrite. Então, o copo, ele tem 2 opiniões. Uma opinião é do Rav Chaim No, que é 86 ml, e a outra opinião é do Razonish, que é 150 ml. Então, quer dizer, também não é tanta coisa. Esse copo aqui de plástico costuma ter 180 ml.
Então, quer dizer, menos do que esse copo de plástico. Também não é um volume tão grande. Então, o ideal é tomar o copo inteiro, para quem puder tomar o copo inteiro. Quem não aguentar o copo inteiro, pelo menos a maioria do copo. Então, de novo, quem puder fazer de acordo com a opinião do Razonish, que é 150 ml, é melhor. Quem não conseguir tomar tudo isso, o ideal é tomar no mínimo de goles possíveis. Quer dizer, tem que virar o copo. Nessa noite a gente vira o copo mesmo. Mais até do que em Purim, né? Aqui são 4 copos que a gente vira durante a noite. Mas pode ser misturado com suco de uva e, de novo, na proporção que cada um ele aguenta tomar. Por exemplo, os últimos copos são depois já da seudá. A gente já comeu maçã, já matzá, a gente já jantou. Dá para tomar um pouco mais de vinho sem atacar o estômago, sem subir tanto o vinho. Mas os 2 primeiros dá para tomar misturado um pouco com o suco de uva. Mas a gente tem no meio do seder, lá para frente a gente vai falar sobre isso, a gente tem o Kos Shel Elial, o copo do Elial Hanavi. O que esse copo do Elial Hanavi está fazendo na mesa? Por que justamente em Pesach a gente coloca um copo para o Elial Hanavi e a gente abre a porta para a entrada do Elial Hanavi? Eu sempre achei que era uma coisa para deixar as crianças acordadas e abre a porta, e tem até um costume de encher bastante o copo do Elial, aí o pai dá uma balançada na mesa para cair um pouco do vinho, e fala, olha, o Elial veio e já tomou um pouco, até que eu fui em Israel, na casa de um Rav, importante de lá, e ele falou que o sogro dele via o Elial Hanavi entrando em casa no Seder de Pesach. Então, não é tão figurativo, não é tão simbólico, essa visita que tem do Elial Hanavi. Ele tem que vir participar. Sim. A verdade é que isso é no Brit Milá. Ele é obrigado, o Elial Hanavi é obrigado a participar de todo o Brit Milá. Por quê? Porque ele falou para Deus que o povo dele quebrou o pacto com ele. Então, falou, olha, a prova que não quebrou aqui até hoje, por mais que seja completamente ilógico, você pegar um bebê com 8 dias de vida e fazer uma cirurgia no nenê, é completamente lógico essa mitzvah, e mesmo assim o meu povo guarda essa mitzvah até hoje, então você vai participar de todos os Brit Milá para testemunhar que o meu povo não quebrou o meu pacto. Então, o Elial Hanavi tem que vir todo o Brit Milá, e ele também vem na nossa casa no Seder de Pesach. Mas por que ele vem justamente no Seder de Pesach? Então, é interessante que nesses versículos que a gente leu, tem uma quinta linguagem, que é Veheveiti etchem, e eu trouxe vocês para a terra que eu prometi para Abraham, Isaac e Jacob. Aqui tem um safek, tem uma dúvida se isso é uma quinta linguagem de liberdade ou não. Então, a gente teria 4 copos, que é certeza, e tem uma quinta linguagem que é dúvida. Eu trouxe vocês para a terra de Israel. Será que isso também é uma linguagem de redenção, de salvação ou não? Então, por que justamente o Elial Hanavi, olha que interessante, no Talmud, toda vez que a gente está estudando no Talmud, e tem, às vezes, discussões que um traz 10 provas e o outro rebate as 10 provas, e termina realmente, algumas vezes, sem nenhuma conclusão. Então, como que termina aqui, que está escrito na Guemará? Teico. Teico, até hoje em dia, no hebraico moderno, é empate. Eu uso até no futebol, mas talvez as pessoas não sabem. Teico não é uma palavra. Teico são as iniciais de Tishbi, Yetaret, Kushiot, Ubayot. O Tishbi, que é o Elial, Yetaret, ele vai vir responder, Kushiot, Ubayot, todas as dificuldades, todas as dúvidas, o Elial Hanavi vai vir responder. Então, como o quinto copo é uma dúvida, é o desempate. Como o quinto copo é uma dúvida, então a gente espera o Elial Hanavi para vir falar para a gente se esse quinto copo a gente vai tomar ou não vai tomar. Quando que isso vai acontecer? Bezrat Hashem, quando vier o Mashiach, e o Elial Hanavi, ele é sabido que ele vai vir anunciar a vinda do Mashiach para o mundo. Bezrat Hashem. Depois, pediu uma criancinha que estava mais perto da porta, abre a porta para Elial. Elial pensou com a amigo dele. E ficou esperando o amiguinho entrar. Elial não veio. Tá, mas esse é o Elial Hanavi. Então, olha que interessante, esses 4 copos, o primeiro copo é o Kadesh, quer dizer, no Kiddush, a gente já está cumprindo 2 mitzvot, a mitzvah de Kiddush, como a gente faz em todos os outros Hagim, e também já estamos tomando o primeiro copo
dos Arbacossot. Segundo passo é Urhatz. A gente vai lavar as mãos, né? Vamos fazer Netilat Yadayim, sem brachá. Por que a gente faz esse Netilat Yadayim? Se normalmente a gente só faz Netilat Yadayim quando a gente vai comer pão, e a gente ainda não vai comer pão, por mais que a matzá, ela também é considerada um pão, mas não é o momento ainda da matzá. Por que a gente vai lavar a mão? Porque o terceiro passo, ele é o carpaz. O que a gente vai fazer no carpaz? Vamos pegar ou uma batata, ou uma cebola, ou vários tipos de hortaliça, aipo, a gente falou na aula passada algumas opções. A gente vai mergulhar isso na água salgada, e isso vai representar as lágrimas do povo judeu. Também tem vários significados, né? O carpaz, quem que come aperitivo, quem come uma entrada, os ricos, as pessoas livres. Então, nessa noite é muito interessante. Na noite do Seder, alguns costumes são costumes de pessoas livres e alguns costumes são costumes de escravos. Então, é uma noite dos opostos. É a noite da onde a gente saiu da escravidão para homens livres. Então, a gente vai ter esses dois tipos de comportamento durante a noite, alguns momentos como escravos e alguns momentos como homens livres. Como a gente vai mergulhar, isso é uma halachá que às vezes as pessoas não conhecem, não tem nada a ver com o Seder de Pesach, isso é uma halachá de kashrut. A nossa mão é considerado na halachá que yadayim askaniot. A gente mexe em tudo o tempo inteiro sem prestar atenção. Então, por exemplo, a gente não pode encostar nas partes do corpo que estão cobertas, porque tem algum tipo de tumá, de impureza espiritual nas partes cobertas do corpo. Toda vez que a gente encosta nas partes cobertas do corpo, tem que fazer Netilat Yadayim. Vários tipos de tumá. Os cintinhos, né? Os cintos. Qual cinto? Um cordão amarrado. Não, isso não... Em Shabbat, talvez. Os mais haridim usam... Tem o garter que se usa, mas eu acho que para tefilá, que é para fazer uma separação do coração e o intelectual e os desejos. Mas aqui o ponto é que se a gente está com as mãos impuras e a gente mexe na comida, então, para transmissão de impureza, precisa ter algum veículo de transmissão. Então, precisa ter, por exemplo, ou água, ou sangue, ou leite, precisa ter algum veículo. Tem, se eu não me engano, são 7 coisas que eu acho que formam a palavra vamos lá. As iniciais de vamos lá são as 7 coisas que transmitem. Então, o ponto é que, como a gente vai mergulhar o carpaz na água, se eu pegar ele com a minha mão e minha mão tiver com impureza, essa impureza vai passar para a comida. Então, eu preciso fazer Netilat Yadayim sem brachá, porque eu não vou comer pão, mas para que a impureza ela não passe das minhas mãos para o carpaz. Aí sempre vem aquela pergunta óbvia, mas Rabino, eu como com garfo, eu não como com a mão. Então, também precisa, porque o garfo é considerado uma extensão das nossas mãos. Então, se a gente vai comer molhado, teria que fazer. Então, isso não vale só para Pesach. Se eu vou comer, por exemplo, uma maçã, e eu lavei a maçã, se eu vou pegar ela para comer ela molhada, eu teria que fazer Netilat Yadayim. Então, você tem 2 opções. Ou fazer Netilat Yadayim, ou secar a maçã na hora de comer, para não pegar ela molhada na hora de comer. Então, isso é uma halachá do dia a dia, e isso é ressaltado aqui como um dos passos do Seder de Pesach. Fora isso, a gente tem mais um passo, o 4º passo. O carpaz é um detalhe interessante, depois a gente vai falar um pouco mais de detalhes, mas o carpaz é para lembrar da escravidão, né, de todo o peso que foi a escravidão. O carpaz, ao contrário, forma a palavra Samer Parer. Samer é 60, a Gemátria é o valor numérico de 60, e Parer é a linguagem da Torá de um trabalho muito pesado que ele quebra o corpo da pessoa. Então, esse era o nível do trabalho, com todos os níveis de crueldade, né, de Arzariut, possível e imaginário, que os egípcios faziam, e eles tinham alegria, não é que eles usavam o trabalho do povo judeu, como outros povos têm escravos e usam o trabalho escravo para construir o país. Não, eles faziam de tudo para destruir o povo judeu, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Eles queriam acabar com o povo judeu e eles faziam isso com alegria. Então, também, depois, o castigo deles foi Midá Keneged Midá,
foi tudo medida por medida, da maneira que eles fizeram o sofrimento para o povo judeu, assim eles foram também castigados. Um exemplo, um dos castigos, uma das makot, foi o arev, os animais ferozes. Então, o que são animais ferozes? Tigres, leões, cobras, todos os tipos de animais, junto com o habitat deles. Olha que incrível. Então, vieram os animais polares, os ursos polares, junto com o frio polar. Então, quer dizer, era um sofrimento assim de todos os lados, e eles entravam nas casas, os pássaros, eles roubavam, pegavam os bebês e levavam os bebês dos egípcios embora, os leões atacavam os egípcios e matavam. Por que Hashem fez isso? Os egípcios se divertiam mandando os judeus caçarem animais exóticos no meio da floresta. Só que o que eles davam para os judeus para caçar? Nada. Eles tinham que caçar leões e tigres com as próprias mãos. Então, em geral, infelizmente, os judeus eles eram mortos. Então, Deus fala, não tem problema, eu não esqueço de nada. Está tudo gravado, toda a crueldade que vocês se divertiam com o sofrimento do povo judeu. Então, tudo isso vai voltar na cabeça de vocês em algum momento. Então, a gente vê, a história se repete, todos os povos que tentaram ser cruéis e que tentaram machucar e destruir o povo judeu. O Aman quis fazer uma forca de 50 motos de altura, 25 metros de altura. Para quê? Para mostrar o corpo de Mordecai para todo mundo. O que aconteceu no final das contas? Ele que foi pendurado. Então, Deus, ele anota e no momento certo, ele vem dar um recibo para a pessoa. Não tem problema, é isso que você queria, então é isso que vai acontecer com você. Então, no Karpaz, Samer 60, existe um número, né, uma expressão em hebraico, ribó. Ribó seria 10.000. Seria em português, uma palavra que ninguém usa, miríades. Miríades é a unidade de 10.000. Então, seria 60 shishim ribó. 60 vezes 10.000, 600.000 homens que estavam escravizados numa avodá pareh, um trabalho que quebra o corpo e quebra o espírito do povo judeu. Tem a ver com 600.000 almas? Tem. Que receberam a Torá no Monte Sinai. Foram 600.000 homens que saíram lá. A verdade é que tinham mais que isso, mas, infelizmente, uma grande parte, eles morreram na praga da escuridão porque não queriam sair do Egito. Estavam tão acomodados que, infelizmente, 80% ficou no Egito e nunca saiu do Egito. Dos judeus. Os 600.000 foram os que saíram. E os que futuramente também vão receber a Torá no Monte Sinai. Hoje eu vi com as crianças da escola que no Sefer Bamidbar, ele traz a contagem de 603.550 homens foram contados, que eram acima de 20 anos, um ano depois da saída do Egito. Era esse o número de Eudim que tinham lá no... Está gravando? Sim. Não é pouco. A verdade é que já é muito, né? Uma grande pergunta, porque eles desceram para o Egito em 70 pessoas, quer dizer, começou o povo judeu, com Jacob e os descendentes deles, 70 pessoas. Agora, também teve pessoas que não quiseram sair do deserto, não quiseram entrar em Israel. Não, tiveram, infelizmente, alguns que, os próprios espiões, que falaram mal da terra de Israel, no fundo, eles não fizeram isso com essa intenção, mas eles não queriam entrar na terra de Israel. Por quê? Por causa do kavod, da honra. Eles eram os líderes do povo judeu e eles entenderam que a hora que eles entrassem na terra de Israel, eles iam perder o cargo deles. E fora isso também, dos 40 anos do deserto, foram milagres abertos, a comida caía do céu, o manancial de água acompanha. Chegando em Israel, acabou, volta para a vida normal. Quer dizer, vocês estão numa vida artificial de preparação para voltar para a vida normal. Continuaram recebendo esses milagres abertos? Não acabaram. Quem ficou no Egito? Não, eles morreram. Não, no deserto, na prática, não ficou ninguém. Viraram beduínos. No fim, todos entraram. Aqueles que choraram e reclamaram, eles morreram durante os 40 anos. Então, esses 600.000 homens que saíram do Egito, na prática, eles não entraram na terra de Israel. Todos eles morreram no deserto e só uma nova geração entrou em Israel. Toda a geração. Então, o número 40 é interessante, né? O número 40 é o número da renovação. Sempre 40 está associado com renovação. O dilúvio foram 40 dias e 40 noites de chuva para renovar todo mundo. A entrega da Torá no Har Sinai foram 40, quarentena, tudo. 40 é a renovação. Tá?
Mesmo a mikve, ela tem o número, ela tem que ter 40 CA. CA é um volume, 40 CA de água, é o mínimo da mikve. Também a renovação, a pessoa entra na mikve e ela sai lá de dentro renovada. Na Mekor, na Beit Yaakov. Talvez tenha. Então, depois disso, vem o quarto passo aqui do nosso Seder de Pesach, que é o Yahatz. O que a gente faz? No Yahatz, a gente está com 3 matzot na nossa Kiara, que a gente explicou de todos os simbolismos, né, da Kiara na aula passada, e outra coisa que a gente fica na nossa frente durante o Seder quase inteiro, vão ser 3 matzot. Por que 3 matzot? Cohen, Levi e Israel, para lembrar toda a parte do povo unida para fazer o serviço para Hashem. A gente vai pegar a matzá do meio e a gente vai quebrar a matzá do meio. Então, isso é yahatz, né, de quebrar no meio. O correto é não quebrar no meio. Às vezes acontece um acidente que quebra exatamente no meio. Não é bom quebrar no meio. Tem gente que fala que tem que até quebrar no formato de certas letras, mas é muito difícil quebrar realmente essa matzá. Tem guardado um pedacinho. Tem gente que tem costume de deixar na carteira um pedacinho do Afikoman como proteção. Mas o que a gente vai fazer com essa matzá quebrada? A gente vai quebrar em 2 pedaços, de preferência, que não são iguais. O pedaço maior, ele vai sair da mesa, ele vai ser escondido para o Afikoman, e o pedaço menor, ele ainda vai ficar junto com as outras 2 matzot inteiras. Lá para frente, a gente vai fazer o Motzi Matzah, né? Que a gente vai fazer o Amotzi Lechem Min Haaretz e a Brachá de comer matzah, que é mitzvah da gente comer matzah. Então, isso é o Yahatz, a gente vai quebrar e vai separar essas 2 metades. Depois vem a parte mais importante, que é o Magid. Esse é o coração do Seder de Pesach. Entre aspas, todo o resto é só para envolver a parte principal do Seder, que é o Magid, a gente recontar toda a saída do Egito. Tem alguns versículos, se eu não me engano, são 4 versículos que a gente se estende com várias explicações, tem que entender tudo o que está falando, mas essa é a parte central do nosso Seder de Pesach. E a gente, inclusive, vai falar, aquele que não falou 3 coisas, não cumpriu a obrigação, Pesach, Matzah e Maror. Isso a gente, inclusive, tem que realmente verbalizar. O Magid, a gente depois vai ver um pouquinho do texto, é incrível o texto do Magid. O ideal é que todo mundo pronuncie o Magid. Tem diferentes costumes, alguém que lidera e vai lendo em voz alta, o resto vai lendo em voz baixa, ou que vai passando, cada vez um lê. Tem vários costumes, todos eles são costumes corretos. Então, mas o ideal é que todo mundo pronuncie, mesmo que seja em voz baixa, que a gente pronuncie todo o Magid. E no Magid a gente vai tomar o segundo copo. A verdade é que a gente vai encher o copo no começo do Magid e só vamos tomar no final dele, quer dizer, quase 2 horas depois. Então, por que esse copo ficou cheio o tempo inteiro no Magid? Então, uma das explicações é que, primeiro, a gente vai usar um pouco, né, desse vinho para lembrar das 10 pragas, a gente vai tirar gotinhas, isso é um motivo técnico, mas que eu tenho uma explicação muito bonita. Está escrito no Pirkei Avot que numa mesa onde tem Divrei Torá, é como se fosse uma mesa de um misbeach, um altar de oferenda para Hashem. E uma mesa que Deus nos livre, que se fala de besteiras, de vanidades, é como se fosse uma mesa de coisas horrorosas, de idolatrias. Então, olha que incrível. Por que isso é tão importante? Quando a gente senta na mesa, tudo que a gente fala vai sendo absorvido pela comida. E a Shulchan, está escrito, tem um versículo que começa, se não me engano, no profeta Yehezkel, ele começa a descrever a Shulchan, como que era a Shulchan do Beit HaMikdash, onde colocava os Lechem Apanim, aqueles 12 pães que representavam as 12 tribos, e ele termina falando do Mizbeach. O mesmo versículo começa falando da Shulchan e termina falando do Mizbeach, do altar. Então, os nossos sábios perguntam, por que a Gemara, ela pergunta por que começou falando da Shulchan e terminou com o Mizbeach? Ele fala que, enquanto não tiver o Mizbeach, o que vai trazer capará, a expiação dos pecados para o mundo, vai ser a Shulchan, a mesa. Peraí, que mesa? Se não tem o Mizbeach, também não tem a Shulchan.
Quer dizer, todo o tempo que não tem o Beit HaMikdash e não tem o altar, também não tem essa mesa dos pães. Então, de que mesa está falando? Da nossa mesa onde a gente senta para comer. Por quê? Porque é o momento de Kedushá. A gente pode transformar o ato de comer num ato de animais também comem. Ou a gente pode transformar esse momento num momento completamente espiritual. Posso contar uma coisa rápida? Sim. Eu cozinhei para o aniversário da minha mãe, que caiu justo em Purim, né? De uma tragédia que eu gostava, eu falei, dessa vez eu vou fazer acompanhamento para quem? Aí cozinhei bastante, para os meus irmãos, para minha cunhada. E aí eu estou sentada do lado do meu irmão, falei, aí eles estavam falando sobre Mishloach Manot, quanto tem que ser, e a medida. Aí eu falei para ele, eu não tinha dinheiro para mandar Mishloach Manot. Aí ele falou para mim, pelo que você cozinhou para a gente. Eu já Tinha. Não, mas é que a mesa, então, existem várias coisas que podem aumentar a santidade da nossa mesa. Então, a forma que a gente senta para comer, e a comida, se a comida é kasher, tudo isso tem muito mais santidade. Isso alimenta não só o corpo, mas alimenta também a nossa alma de uma forma positiva. E também o que a gente fala na mesa, quer dizer, a mesa é um misbeach, é um korban que a gente está fazendo para Hashem, é um sacrifício num altar. Então, o que a gente vai falar na mesa, então, a mesa, principalmente, a mesa de um Hag, a mesa de Shabbat, é um momento de falar de Kedushá, não é um momento de falar de política, não é um momento de falar de futebol, não é um momento de falar besteira na mesa, é momento da gente falar de Kedushá, porque as comidas vão absorvendo tudo o que a gente está falando. Quando a gente fala coisas de santidade, a comida absorve isso, e é isso que a gente vai se alimentar depois. Deus nos livre, se a gente fica falando de letras do alfabeto aí, de fazer letras do alfabeto e outras coisas da política, também, todo o nosso ato, tudo isso é transferido também para a comida. Então, Bezrat Hashem, quando a gente fala de coisas de santidade, o que eu faço com esse segundo copo? Ele vai estar na nossa frente quando eu estiver falando todos os agradecimentos, todos os louvores, relembrando toda a bondade que Hashem fez no Egito, e esse vinho está absorvendo tudo. Ele está recebendo toda essa santidade, e é esse vinho com santidade que a gente vai tomar no final quando a gente vai tomar o segundo copo. Oi? A primeira noite é saúde. O quê? Que é saúde? Que a gente faz para a saúde. Nunca escutei. Mas eu achei muito bonito essa questão de como um vinho acaba... Sim, absorve e ele volta. Toda essa santidade, ele vai... Eu escutei sim, de coisas de saúde, de tomar os 4 copos, que isso tem um benefício para a saúde. Sim. Depois a gente vai ver o texto do Magid, mas é um texto lindo, lindo. A gente tem que ver cada passo, quer dizer, existe uma discussão, na verdade, quem é o Balagadá? Quem escreveu o Agadá? Tem uma discussão se é da época dos Tanaim, se é da época dos Amoraim, quer dizer, se é da época da Mishnah, ou se é da época da Guimará. Existe uma discussão muito grande, é meio anônimo, a gente não sabe exatamente quem que compilou toda a Agadá de Pesach, mas é só prestar atenção, a gente vê que é um trabalho maravilhoso, quer dizer, uma compilação incrível de agradecimento, de louvor, de reconhecimento de tudo que Hashem ele fez para a gente. Por que é tão importante? Porque é óbvio que isso não vale só para o Seder de Pesach. Quer dizer, essa carga espiritual de Emuná, de recarregar as baterias da Emuná, isso é para o nosso ano inteiro, quer dizer, lembrar o Egito, tudo que eles passaram. Vamos tentar lembrar quem estava naquela escravidão de 210 anos, quer dizer, tiveram crianças, tiveram jovens, mesmo os adultos, quer dizer, 210 anos de escravidão, todo mundo lá nasceu na escravidão. Então, eles não tinham muita perspectiva, o que vai ser, e falaram para a gente que vai ter uma salvação. Será que é verdade? Vai vir essa salvação? Está tão difícil, a gente não está vendo nenhuma luz no fim do túnel. Cabeça de escravo. E no fundo, a gente também tem um pouco dessa cabeça de escravo, porque a gente também nasceu na escuridão. A gente nasceu sem o Beit HaMikdash, a gente nasceu sem os grandes profetas do mundo.
nascemos do exílio ainda, quer dizer, mesmo quem está em Israel está na Galut. Também Israel hoje em dia é considerado Galut. Qual é a prova disso? A gente está na Galut. Qual é a prova disso? Que na invasão dos gregos é considerado uma das Galuyot, das Arba Galuyot, dos 4 exílios do povo judeu, é a Galut Yavan. Espera aí, a Galut Yavan a gente nunca saiu da terra de Israel. Por que é chamado de Galut, exílio, se a gente nunca saiu da terra de Israel? É o exílio da Shekhinah. A presença de Deus foi embora. Se a presença de Deus foi embora, a gente está na Galut. Olha que incrível. O segundo livro da Torá, o livro Sefer Shemot, terminamos semana passada, vamos começar essa semana o terceiro livro da Torá. Ele é chamado Sefer HaGalut VeHaGeulah, o livro do exílio e da redenção. Espera aí, a redenção aconteceu, tem 3, 4 parashiot que falam da redenção do Egito, e depois acabou, depois da quinta parashá, a gente já está livre. Então, por que o livro inteiro, ele chama o Sefer Galut VeGeulah? Não adianta só a liberdade física. Como termina o Sefer Shemot? A construção do Mishkan e a presença de Deus vem para o mundo. Agora acabou a Galut. Quando a Shekhinah, a presença de Deus, ela vem para o mundo, agora a Galut terminou. Agora é a redenção verdadeira. Então, toda a ideia do Beit HaMikdash é para que Deus ele possa voltar para o mundo. É um exílio espiritual. Não necessariamente o exílio tem que ser físico. Então, quer dizer, hoje quem está em Israel não está na terra de Israel com toda a Kedushá, com o nosso Beit HaMikdash, com a presença de Deus. Óbvio que Eretz Israel, até sem o Beit HaMikdash, obviamente que tem uma Kedushá, tem uma santidade especial, mas, infelizmente, Bezrat Hashem, esse ano, a gente vai fazer lá no Beit HaMikdash, com Korban Pesach, com tudo. Todos os dias a gente tem que esperar Geulah. Então, quer dizer, mesmo no Egito, eles estavam 210 anos sem nenhuma esperança. Quando que vai vir a Geulah? Do dia para a noite. Um dia apareceu Hashem para Moshe, falou, Moshe, acabou. Você vai lá e você vai salvar o meu povo. Do dia para a noite, quer dizer, não foi com um aviso, não é que foi melhorando a situação. Ao contrário, a situação foi piorando. Porque quando Moshe foi intervir pela primeira vez, aí que o Paró ainda dificultou mais. Olha, até agora eu dava o material, agora nem o material para construção se viram para conseguir a matéria-prima, e se não conseguir, a gente vai colocar bebês na construção no lugar dos tijolos. Quer dizer, até foi a época mais sombria do povo judeu, foi um instante antes de vir a Geulah. Assim também é todo dia de manhã. Qual o momento mais escuro da noite? 1 segundo antes do amanhecer. Porque acumulou toda a escuridão da noite e, de repente, começa o Alot Shahar, vem o primeiro brilho do sol. Aquele 1 segundo antes, que era o momento mais escuro da noite, era justamente 1 segundo antes de começar o sol, o brilho do sol iluminar o mundo. Então, assim também, Bezrat Hashem, estamos num momento de exílio, e de novo, parece que o Rabino está meio que exagerando, a gente vai pegar o povo judeu, infelizmente, 80%, 90% de assimilação, de afastamento. Infelizmente, a gente vai escutando de sinagogas que querem fazer Shabat inclusivo, com um grupo que quer fazer um Shabat inclusivo, faz para surdos, faz para cegos. O inclusivo não precisa ser só arco-íris, é só isso que é inclusivo. Hoje em dia, que as sinagogas reformistas têm que fazer um Shabat inclusivo arco-íris. Faz para os surdos, para os mudos, para os autistas, faz um Shabat inclusivo para todo mundo. Então, quer dizer, só essas pautas, quer dizer, é isso que, infelizmente, a gente está vendo um mundo que está, infelizmente, isso é o exílio, esse é o exílio espiritual. Então, quer dizer, a gente está numa escuridão muito grande, só que qual é o pior da escuridão? A gente não percebeu que a gente está na escuridão. E esse é o pior. Esse é a pior situação, é quando a gente está no escuro e não percebeu que está no escuro. E não sei, alguém me falou que isso não é nada. Ainda vai vir pior. Provavelmente. A gente está vendo a história do mundo, os valores morais estão degringolando, mas numa velocidade assim assustadora. Então, Bezrat Hashem, que seja, rapidamente vai vir o Mashiach e vai vir a luz de Hashem. Depois vem o Rochtzah. Depois que a gente terminou o Magid, a gente vai novamente lavar as mãos, dessa vez com Brahá. Esse sim é o Netilat Yadayim, para cumprir algumas mitzvot que a gente vai fazer na sequência. O ideal, e isso nem sempre é muito fácil fazer, mas o ideal
é a partir do momento que a gente fez Netilat Yadayim, a gente não deve falar até o final do korer, que é o sanduíche. A gente vai falar todos os passos que tem lá no meio. O ideal é não interromper, falar nada, desde o Netilat Yadayim até comer esse sanduíche. Com haross. A gente vai falar os vários passos, mas se a gente puder não fazer nenhuma interrupção, esse é o ideal. Então, Rochza, a gente vai fazer Netilat Yadayim com brachá. Depois vem o Motzi Matzah. O que a gente vai fazer no Motzi Matzah? Eu seguro na mão as 3 matzot, quer dizer, a primeira e a última estão inteiras, e a do meio, aquela matzah quebrada, que a gente quebrou no Yahatz. Eu vou segurar as 3 juntas e vou fazer o Amotzi Lechem Minaaretz. Porque sempre o Amotzi tem que ser com Lechem Mishne, tem que ser com 2 pães inteiros. Então, tem que ter 2 matzot inteiras para fazer o Amotzi Lechem Minaaretz. Por isso que eu vou segurar as 3 matzot para ter 2 inteiras, uma em cima e uma embaixo. Depois eu vou soltar a matzá de baixo e eu vou ficar só com a primeira matzá e a matzá quebrada, e a gente vai fazer o Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Al Ahilat Matzah. É mitzvah de oraita, mitzvah da Torá comer matzá na noite do Seder de Pesach. A gente come matzá todos os dias de Pesach, mas não é obrigação nenhuma. Se a pessoa ela não gosta de matzá e ela não quer comer matzá em Pesach, ela não tem obrigação nenhuma. Óbvio, durante a Seudot, que a gente tem que comer o Lechem Mishneh, tem que comer pão, a única forma de comer pão é comer matzá. Mas, por exemplo, em Rola Moed, se a pessoa não gosta de matzá, ela não é obrigada a comer matzá. Mas na noite do Seder é obrigação. Mitzvah da Torá, a gente comer matzá no Seder de Pesach. Então, a gente vai fazer essa brachá específica, quer dizer, tem o Amotzi Lechem Minaaretz, o próprio Amotzi, que a gente faz em todos os Hagim, e depois a brachá do Al Ahilat Matzah, e a gente vai comer matzá dessas 2 matzot que ficaram em quem fez a brachá, a gente vai ter que comer, tem várias opiniões, se é 1 kazait, se são 2 kazait. 1 kazait também tem muitas discussões exatamente quanto que é a medida do kazait, mas normalmente para quem come a matzá quadrada, ou comer uma matzá inteira, ou comer uma matzá e mais 1/3. Esse é mais ou menos o que a maioria das pessoas indica. Quanto tempo isso tem que ser comido? 4. Mais ou menos de 3 a 4 minutos. E, de novo, para os Ashkenazim, os homens reclinados, e para os Faradim, homens e mulheres reclinados. Se não comeu reclinado, não cumpriu obrigação, tem que comer de novo. Então, não pode esquecer de reclinado. Mais ou menos 1 1/4, mas tem opiniões que uma só também é suficiente. Tem opiniões também mais lenientes que até 2/3 da matzá também a pessoa cumpriria a mitzvah. Mas o ponto todo aqui é que a gente deve comer nesse tempo de 3 minutos, que é muito pouco tempo. Então, uma dica, não é muito bonito, não é assim muito, digamos, em termos de bons modos, digamos, não é muito etiqueta, mas o tempo começa a correr quando a gente engoliu a matzá, a primeira mordida. Só que se você ficar mastigando a matzá na boca, acumulando a matzá na boca e já triturando ela, isso não conta o tempo, porque você não começou a comer ainda. Você não está digerindo. Exatamente. Então, esse é um dos truques para conseguir comer a matzá em 3 minutos, é ir comendo, enchendo a boca de novo. Não é a cena mais bonita do mundo, mas é para cumprir mitzvah, e a gente não vai se importar com o nosso kavod, já que o mais importante é a honra de Hashem e não a nossa própria honra. E aí a gente vai comer essa matzá. Depois a gente vai comer maror, que é o alface, e se costuma colocar também um pouquinho da erva amarga. O maror, obviamente, a gente não vai reclinar, porque ele lembra da amargura, né, as dificuldades do Egito, e isso é muito importante lembrar, que o maror lembra toda a amargura da escravidão, mas amargo é diferente de ruim. Isso tem que estar muito claro para a gente. Uma coisa que é amarga, ela pode não ter um gosto agradável, mas não quer dizer que é ruim. Às vezes um remédio, ele pode ser muito amargo, mas ele está salvando tua vida. Quer dizer, um remédio pode até causar
algum outro efeito colateral, mas todo momento que ele está salvando tua vida, ele é uma coisa boa. Então, a gente tem que saber que todo o sofrimento também que a gente passou lá em Mitzrayim, ele foi muito amargo, mas ele não foi ruim. Ele foi uma preparação para o povo judeu para servir a Hashem depois. Tem uma aula incrível que fala que toda a nossa escravidão egípcia ensinou a gente como ser Eved de Hashem, como ser futuramente escravos de Hashem. Como, olha, da mesma maneira que vocês tinham que trabalhar sem descansar para servir o faraó, canaliza isso agora para servir a Hashem. Eu tive uma aula ontem, tinha a pergunta se nós escolhemos Deus ou Deus nos escolheu. Né? Eu não me lembro a resposta, então foi o nosso que escolhemos. Na verdade, foi uma escolha mútua, né? Foi uma escolha mútua, quer dizer. A verdade é que Abraham, desde Abraham, Yitzhak e Jacob, foi criado um vínculo especial com Hashem, e a saída do Egito é a criação do povo judeu. Porque não foi ele que nos criou. Sim. Então, foi ele. Não, mas ele criou toda a humanidade, e a partir dos atos de Abraham, Yitzhak e Jacob, a gente moldou com Hashem com o povo judeu. Sim, não, sim. Tá. Então, só para a gente terminar os 15 passos, depois disso vem o Korer. Então, de novo, de preferência, tudo isso sem falar nada. Então, é uma das dificuldades da noite, mas a gente vai conseguir ficar sem falar nada. Obviamente, como isso vale para qualquer mitzvah, a gente não pode falar preparação também, né? Então, qualquer mitzvah, por exemplo, a pessoa ela vai fazer a motzi, ela vai fazer netilat yadayim para fazer a motzi. E ela esqueceu a faca, por exemplo, para cortar o pão. Isso não é considerado interrupção. Ela falar para alguém, você pode me trazer a faca, por favor? Porque isso é parte da mitzvah. Só é considerado um efsek, uma interrupção, quando você fala de coisas que não tem nada a ver com a mitzvah. Então, também, tudo isso que a gente falou, que desde o netilat yadayim até o korer, o ideal é não falar nada que não tem a ver com as mitzvot que a gente está cumprindo. Mas se tem alguma coisa dentro da mitzvah que a gente quer falar, que a gente quer esclarecer, isso não é considerado um efsek, né, uma interrupção. E, por último, nessa série aí silenciosa, vem o korer. Korer é o sanduíche, que infelizmente é o nosso sanduíche incompleto hoje em dia, porque o sanduíche original, verdadeiro, era o sanduíche de matzá com o Korban Pesach com o maror. Era um sanduíche completo. É o Pesach, matzá e maror. A gente come os três juntos. Por que é tão importante? Porque o maror sozinho, ele é amargo, ele é ruim. Mas quando você embrulha ele, quando você korer é embrulhar em hebraico. Quando você embrulha ele na emuná, kriha, então, quando você embrulha ele, o sofrimento, ele vira uma coisa positiva. Quando a gente entende que tem alguma coisa por trás desse sofrimento, isso vira uma coisa boa. Então, o maror sozinho, ele é ruim, a gente não reclina. Mas o korer a gente reclina. Porque o maror, ele está envolvido com emuná, a matzá representa a nossa emuná, então a gente pode reclinar para comer o korer também. As medidas do korer, no motzi matzá, tem quem opina que, como é mitzvah da Torá, se costuma comer um pouco mais de matzá. No korer pode comer um pouquinho menos. Depois, para quem não tiver, eu tenho para distribuir aquela gadá que tem todas as medidas, quanto tem que comer, quanto não tem que comer. Depois disso vem o Shulchan Aruch, essa é a parte que o pessoal mais gosta, que é a mesa posta. Então, a gente, Baruch Hashem, vai poder comer, mas tem uma regra que Chacham eino berosho. O Chacham, o olho dele está na testa dele. O que quer dizer isso? Que ele consegue olhar lá para frente. Não esqueçam que a gente ainda vai tomar mais 2 copos dos Arba Kosot e ainda vamos ter que comer o Afikoman. Então, não é para comer até explodir no Shulchan Aruch, porque não vai sobrar espaço para comer mais uma matzá e tomar mais 2 copos de vinho. Então, sim. Não, fala. Sim. O Afikoman, se ele quiser guardar, como eu estou guardando, para uma viagem de carro, para as viagens que eu faço, eu posso. Sim. Tem esse costume de guardar um pedacinho pequeno.
Aí depois vem o tsafun. Então, logo depois da seudá, a gente vai comer o afikoman. Então, esse afikoman, na verdade, era o momento da noite que a gente comia o Korban Pesach. Espera aí, depois da janta a gente comia o Korban Pesach? Sim. Por quê? Porque o Korban Pesach tem que ser comido num momento que você não está com fome. Porque para mostrar para Hashem, eu não estou comendo porque é aquele churrasquinho lá na grelha delicioso. Eu estou comendo porque é uma mitzvah. É o gosto da mitzvah, não é o gosto de churrasco. Então, ele é comido depois da gente ter jantado, realmente como uma sobremesa e não como o prato principal, para mostrar que eu não estou mais comendo por fome, eu estou comendo pela mitzvah. Depois disso, a gente vai fazer o barer, que é o Birkat Hamazon, como a gente faz em qualquer seudá que a gente comeu pão. O Alel, que a gente vai fazer, a verdade é que o Alel, a gente começa uma parte dentro do Magid. Então, os primeiros Teilim do Alel, a gente já começou. Então, significa que desde o Magid, incluindo a Seudá, tudo é um grande Alel para Hashem, tudo é um grande louvor e um grande agradecimento para Hashem. Então, a gente vai terminar os Teilim que compõem esses louvores para Hashem, que é o Alel. E, por último, é o Nirtzah. O que é o Nirtzah? A gente pede para Hashem que o nosso Seder de Pesach seja aceito, seja recebido, mesmo que a gente ainda não está fazendo o nosso Seder completo. Esse ano, Ezrat Hashem vai ser completo lá em Jerusalém, com Korban Pesach, com tudo, mas, lo além, para quem não está fazendo o Seder ainda completo, a gente pede para Hashem que ele receba, como eu fiz tudo que eu podia fazer, que Hashem receba como se eu tivesse feito o meu Seder de Pesach completo. Então, a gente viu hoje os principais pontos e na aula a gente vai entrar no texto do Magid e vamos ver quantas mensagens incríveis, de novo, não só para Pesach, são mensagens para a vida que a gente vai encher de novo a nossa emuná durante Pesach para levar isso para o nosso ano inteiro e para a nossa vida inteira. Bezrat Hashem. Shabbat. Sabe, Rabino, eu me lembro de